Senhor, meus amores! Que saudade de vocês! Chame papai, mamãe, vovô, vovó, toda a família, porque vai começar mais uma EBD. Vamos orar antes de iniciar a aula? Senhor Jesus, obrigado por este momento tão especial com as nossas crianças, Senhor. Venha, Senhor, nos dar entendimento, venha nos dar graça, Senhor, para ensinar os teus pequeninos. Venha abençoar a cada papai, cada mamãe, cada família que preparou este momento para assistir esta aula. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Crianças, eu quero pedir, antes de iniciar a aula, para os papai e mamãe não esquecerem de ajudar o seu filho a fazer o plano de frequência. Hoje vamos estudar a lição de número 4, que encontra-se no livro de Mateus, do capítulo 14, do versículo 22 ao 33, que conta a história de um amigo que andou sobre as águas. E sabe qual é o versículo que vamos aprender hoje? Ele está no livro de Salmos, número 118, verso 6, que diz assim: O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que palavra maravilhosa! Vamos repetir com a tia? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Amém, crianças? Hoje nós vamos contar a história de um homem que se chama Pedro. Pedro, ele era um dos ajudantes de Jesus. Por onde Jesus ia, Pedro ia também. Certa vez, depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixinhos, ele desejou ficar um pouco sozinho. Jesus desejou ficar um pouco sozinho para falar com Deus. Então, ele pediu para Pedro e seus amigos irem atravessando o mar enquanto ele se despedia do povo. Olha só, os discípulos obedeceram a Jesus, entraram no barco e começaram a atravessar o mar. E sabe, crianças, quando eles já estavam no meio do mar, um vento muito forte começou a soprar e fazer muitas ondas. Vocês acreditam? E isso já era de madrugada. Jesus precisava ir até os seus amigos. E agora? Ele não tinha barco. Mas ele não precisava. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus, ele podia andar sobre as águas. E foi isso que aconteceu. Jesus começou a andar sobre as águas. Os discípulos viram algo se aproximando, mas não sabiam que era Jesus. Eles começaram a ficar apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E começaram a ficar com muito medo. Sabe, crianças, muitas vezes o medo nos leva a ver coisas que não existem. E Jesus, vendo o que estava acontecendo, falou em voz bem alta: "Coragem! Tenham bom ânimo, sou eu, não tenho medo." E quando Pedro escutou, disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas, até onde o Senhor estiver." E Jesus disse que ele poderia ir então. Pedro, crianças, sabe o que ele fez? Ele pulou na água e começou a andar sobre ela. Mas em certo momento, Pedro percebeu que o vento soprava forte e não acreditou que poderia estar andando sobre as águas. Então, ficou novamente com medo e começou a afundar. Quando ele estava quase afundando, deu um grito: "Socorro, Senhor!" Na hora, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como a sua confiança em mim é pequena, Pedro, por que você duvidou?" Então, os dois entraram no barco e o vento se acalmou. Os discípulos viam o que havia acontecido e adoraram ao Senhor, dizendo: "Realmente o Senhor é Filho de Deus." E Pedro viu que se tivesse confiado em Jesus, podia ter andado sobre as águas sem afundar. Que história linda, né?
E você, pequenino, será que você tem confiado em Jesus? Papai e mamãe, será que vocês têm confiado e convidado Jesus para entrar no seu barco? São tantas aflições que passamos, não é? Mas se Jesus está no nosso barquinho, tudo dá certo. Crianças, lembra da mãozinha da oração que em toda aula a tia Gedi vai trazer? Lembram? Ó. Sabe, hoje nós vamos agradecer e orar. Além de agradecer pela aula, pelos ensinamentos, nós também vamos orar pela nossa família. Isso mesmo. Vamos lá? Papai do céu, obrigada, Senhor, por este momento tão especial. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo Senhor nos ensinar que não devemos ter medo, que devemos apenas confiar no Senhor. Eu quero orar também, Senhor Jesus, pelas famílias que estão assistindo esta aula. Estamos passando por momentos tão difíceis que as famílias, Senhor, elas estão perdendo a fé, estão perdendo a força, estão com medo. Mas eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso para acalmar este mar na vida dessas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero repreender toda fúria, Senhor, que está na vida desse papai, dessa mamãe, de toda opressão na vida das nossas crianças. Abençoe esses lares, Senhor. Abençoe essas casas, Senhor. Aonde estiver chegando esta aula, esta oração, que o Senhor venha dar graça, Paizinho querido. Obrigada pelo seu imenso amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Fiquem com Jesus. Lembrem, não precisam ter medo porque Ele está no nosso barquinho. E até a próxima aula. Um beijo!